Irmãos, que bom que você chegou nessa manhã aqui. It's so good that you're here this morning. Como nós estamos falando nos últimos dias As we've been saying for the last few days, a respeito de redimir o nosso tempo. we're talking about redeeming our time. Eu gostaria de ter terminado essa série de pregações no final de semana passado, I would have liked to finish this sermon last weekend, mas não foi possível porque a pregação estava muito grande já para um domingo. Mas se você precisa de tradução, você pode usar as telas ou no teu telefone. Esperamos que vá tudo bem na tradução hoje. Irmãos, tem sido uma longa jornada, se você para pensar. É a 5ª semana onde nós estamos falando a respeito de redimir o nosso tempo. E poderíamos continuar falando a respeito disso. Ainda mais um pouco. Só para dar uma lembrada, nós estamos falando baseado em Efésios capítulo 5 e versículo 17. A palavra do Senhor diz para nós remirmos o nosso tempo. Por que fazer isso? Por que remir o nosso tempo? Para ter mais tempo? Para fazer mais coisas? Não. A palavra do Senhor diz que é para nós entendermos qual é a vontade do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 5. Versículo 15 ao 17. Como nós temos falado nesses últimos dias, assim a gente pode, uma vez mais, lembrar o que a palavra do Senhor diz e por que nós estamos fazendo isso. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, eu espero que nessas semanas você tenha tido a oportunidade de começar a praticar esse remir o tempo. Eu espero que você tenha conseguido. Também espero que você tenha falhado, muitas vezes, porque é na falha, quando a gente erra, que a gente começa a entender a importância. Eu dei um exemplo semana passada, vocês lembram? A respeito da reunião, que eu tinha uma reunião no sábado aqui na igreja, marquei com o pessoal da igreja, às 10 horas da manhã, foi que eu marquei, verdade? Cheguei aqui, era quase 10h15. Tudo por quê? Porque eu não priorizei as coisas no seu devido tempo. Por um momento pensei, eu posso aproveitar melhor meu tempo. Enquanto a Pâmela terminava de arrumar as crianças, eu falo, eu vou no mercado, eu pego a compra. Até aí tudo bem. A hora que eu chego no mercado, tem uma fila, tem 7 carros na minha frente, 3 sendo atendidos, 4 esperando. Ali se torceu tudo. E eu cheguei quase 15 minutos tarde aqui. É a respeito disso, é a respeito de você, quando você está tentando fazer as coisas certas, quando você falha, você diz, é verdade, é importante. Por quê? Porque vivemos num mundo onde a correria é constante. Nós estamos falando a respeito disso. O dia de hoje, nós vamos falar a respeito de que, gente, falar a palavra quase que é uma ofensa. Falar a respeito disso é quase que uma loucura nos dias atuais. Falar a respeito de descanso. Todos queremos descanso, mas nenhum de nós tiramos tempos para descansar. Trabalhamos como loucos, trabalhamos desenfreados. Esperando pelo quê? Pelo dia das férias. Durante as férias, nós vamos tirar um tempo de relaxamento. E nunca fazemos, porque, na verdade, quando você vai de passeio para algum lugar, aí sim você está correndo, aí sim você está querendo olhar as coisas. Fazendo o quê? Aproveitar o tempo. Por quê? Porque eu tenho poucos dias de férias. Mas e se nós continuamos tomando o exemplo do nosso Jesus? Porque foi baseado nele que nessas últimas 4 semanas, eu espero que você tenha visto da mesma forma que eu vi. Quando nós começamos a olhar para Jesus e sacar exemplos dali para o nosso dia a dia, porque afinal de contas era a respeito disso. Nós vimos que Jesus, na primeira semana, ele estava com a sua vida baseada na palavra. E foi onde nós dissemos, vamos começar a fazer leitura da palavra. Espero que vocês continuem fazendo isso. Logo, nós falamos a respeito da importância, na segunda semana, a respeito da importância de nosso sim ser sim. Vocês lembram disso?
Por quê? Tudo que vem depois disso, o que a palavra diz é? Do maligno. E nós não queremos nada que vem do maligno. Nada. Logo, nós falamos a respeito de quê? O ruído. Que nós estamos sempre, constantemente, com a nossa mente ocupada. Sempre estamos fazendo alguma coisa. Logo, se nós estamos dentro do carro, temos que fazer a ligação para alguém, para aproveitar aquele tempo. Nós estamos na academia, vou dar esse exemplo, está na academia, a pessoa está lá, não consegue ficar um momento sem ter algum tipo de coisa na cabeça. Se você não consegue fazer isso, gente, como? Em que momento você vai estar ouvindo a voz do Senhor? Nós vimos todos esses exemplos que nós estamos falando aqui, são princípios que nós sacamos de Jesus. Nós vimos Jesus fazendo isso. Logo, nós falamos a respeito de priorizar as coisas. Eu falei no final de semana seguinte, eu mesmo estava tropeçando na minha própria pedra. Falamos a respeito de aceitar a nossa limitação. Jesus sendo onipresente, quando ele se fez homem, quando ele se fez carne como nós, ele abriu mão de uma das coisas que é a sua onipresença, e se tornou onipresente. Só poderia estar num lugar de cada vez. E nós também devemos de entender essa limitação nossa e aprender a programar os nossos dias. Mas logo, nós estamos falando a respeito de quê? Hoje, a respeito de descanso. Nós vamos terminar essa série falando a respeito de descanso. Irmãos, o descanso ele é necessário. A gente muitas vezes pensa que descansar é perder o tempo. Não, eu não tenho tempo para descansar, eu não posso parar, eu não tenho como, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, não tem como ficar. Mas, na verdade, nós vamos ver que Jesus não fazia isso. Jesus, em nenhum momento, perdeu o foco do propósito. E em todos os momentos, nós vemos várias vezes ele tirando tempo para descansar, tempo para estar a sós com Deus e tempo para estar a sós com os seus discípulos. Por quê? Porque ele entendia que era necessário, enquanto estava com os discípulos, passar aquela mensagem que ela deveria edificar e que os discípulos iriam pregar. Vamos ver no dia de hoje, livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vamos ver essa passagem, uma passagem super conhecida. Quero te dar um contexto antes que a gente leia a respeito dela. Jesus envia os 12. Os 12 saem para poder pregar e os sinais e as maravilhas acontecem. Eles começam a orar por pessoas começam a ser libertas. Eles começam... Vocês lembram dessa passagem? Ele começa a orar pelas pessoas são libertas, pessoas são curadas. Agora os discípulos, aquilo que eles estavam vendo Jesus fazer, eles começam a fazer. Eles começam a vivenciar algo. É um processo. Se nós estudamos a vida de Jesus, dos discípulos, nós vamos ver que é um processo. No momento adequado, no momento oportuno, Jesus diz, eu preciso que vocês vão. Ele dá umas diretrizes. É só você ler o capítulo um pouquinho antes, no capítulo 11, mesmo, só a passagem onde Jesus está falando para os seus discípulos. Manda eles primeiro irem, e depois, quando os discípulos voltam, olha o que a palavra do Senhor diz. Marcos 6:30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Então, porque havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer, segunda vez. Lembra que semana passada nós falamos que Jesus não tinha tempo para comer? Não tinha tempo nem para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram sozinhos do barco para um lugar isolado. Os discípulos voltam alegres. Por quê? Porque eles viram agora o poder que estava sobre Jesus. Eles tendo essa autoridade para poder fazer também. Mas, tenta parar para pensar naquela época. A palavra do Senhor diz que as pessoas estavam vindo pedindo para que eles orassem. Porque agora, antes era só Jesus. Agora os discípulos estão com essa autoridade e eles podem começar a orar pelas pessoas. E os demônios têm que sair, as pessoas começam a ser curadas. E Jesus nota aquilo. Jesus vê que eles estão sobrecarregados. Jesus diz, esse pessoal, eles precisam de um tempo. Agora Jesus chega e diz, vamos parar um pouco. Gente, nós vimos durante essas 4 semanas, quinta hoje, como muitas vezes Jesus foi totalmente em contra do que nós fazemos hoje. O que acontece? Eu lembro a primeira vez que eu estava em Northland, já eu sendo o pastor, e eu convidei as pessoas para vir para frente para orar. Quando eu olhei toda aquela gente, eu olhei e falei, é só eu. Não tinha ninguém mais para me ajudar.
Eu falei, bom, eu chamei, agora tem que orar, né? Aí eu começo a orar por aquelas pessoas. E parece que não acabava nunca, mas, enfim, não estou reclamando, hein? Não é isso que eu estou falando, não. Mas o que eu estou querendo dizer? O que nós fazemos? Existe a necessidade. Eu não vou parar de orar enquanto tiver pessoas aqui na frente, eu vou continuar orando. Lembra que eu dei o exemplo da semana passada, na pregação, que a gente disse, se tivesse um monte de gente para lado de fora esperando, dizendo, pastor, não deu para entrar todo mundo aqui no local, porque o local é pequeno, tem 30 pessoas fora esperando para o que acabar esse culto, você tem como fazer outro. O que nós vamos fazer, gente? Eu vou chamar o grupo para um lado e falar, gente, hoje é hora extra. Overtime, vamos ficar todo mundo aí, bora pregar para esse povo, o pessoal está esperando. Esse seria o normal, não seria o normal? Por quê? Porque você não quer deixar as pessoas saírem. Mas Jesus não fez isso, nós vimos isso semana passada. E agora, que a multidão está ali empurrando aquela coisa toda, Jesus, o pessoal nem tempo para comer tem, Jesus diz, gente, vamos descansar um pouco? Descansar, gente. Por quê? Porque Jesus ele está oferecendo aqui para os discípulos um descanso necessário. Nós pensamos que se a gente para, eu vou deixar de produzir. Não é assim? Se eu paro, eu vou deixar de produzir. Se eu não fizer, quem vai fazer? Mas não é assim que funciona. Jesus chama os discípulos, ele vê que os discípulos estão trabalhando duro, ele diz, bora dar uma descansada. Nós devemos entender que nós, durante o nosso dia, nós necessitamos de pausas. Agora eu vou dar uma de cientista para você. Existe uma coisa chamada de ciclos ultradianos. Você sabe, já ouviu falar a respeito disso? Ultradianos. Ciclos ultradianos. São ciclos que acontecem, os cientistas já comprovaram isso, que o nosso corpo, Deus, quando nos projetou, Ele nos projetou com um ciclo de 90 minutos, de 2 horas, na verdade. A cada 2 horas, o nosso corpo, nosso cérebro, ele começa novamente um novo ciclo. A cada 2 horas. Então, você começa a top, vem descendo, essa curva vai descendo, até que nas 2 horas novamente você deveria de alcançar esse top novamente. Top de atenção, top de tudo. É um ciclo, eles chamam de ciclos ultradianos. Então, os cientistas aconselham que nossas tarefas deveriam de ser de no máximo 90 minutos. Tudo aquilo que você tivesse. E você, desses 90 minutos, ao final da hora e meia, você ter 30 minutos onde você pudesse descansar para começar o novo ciclo. Você vai dizer, pastor, eu não posso fazer uma coisa dessa. No meu trabalho não tem como. Não tem nem forma de eu pensar nisso. Você está vendo? À medida que eu falo para você, você já lembra lá do teu trabalho, tu tenta adaptar isso, diz, não tem como. Não tem. Eu também entendo, vocês conhecem o meu trabalho também, eu não tenho muita escolha em que hora que eu posso descansar lá. Às vezes nem descanso eu tenho. Mas enfim. Irmãos, e se nós, não estou falando para você a cada hora e meia ficar parando. Existe uma cultura lá, sobretudo na Europa, que chegaram a fazer um cálculo. O pessoal que fuma cigarrinho. O pessoal sai para fumar. Fizeram um cálculo de quanto tempo essas pessoas gastam e o custo que isso gera para uma empresa. Chegava no final do ano, em quantidade de horas que essas pessoas que fumam ficam paradas fazendo lá o tempo deles, porque são várias vezes no dia, dava quase 1 mês de trabalho. Bastante. Eu fico pensando o patrão, né? E que quase que por lei tem que dar esse direito para a pessoa. Aí eu fico sempre, até eu vinha comentando com a minha esposa outro dia. E a pessoa que não fuma? O cara devia ter direito também de dar a saidinha, né? Já que você não tem esse costume. Eu sou viciado em descansar. Né? Mas total. Nós vemos aqui Jesus fazendo o quê? Uma pausa diária. Jesus faz uma pausa. E não é a primeira vez, nós podemos olhar os evangelhos e nós vamos ver ele fazendo esse tipo de coisa constantemente. Era um comportamento. Por quê? Porque é uma necessidade. E se você começasse durante o teu dia, ao invés de você começar a top, igual um louco, e quando você chega no final do dia, você está morto, esgotado. E se você começasse a fazer pausas no teu dia? Se você começasse a programar o teu dia um pouco melhor? Faça essa prova. Que tal que você chega no final e você começa a ver um aproveitamento um pouco melhor? Por quê? Para aqueles que estudam,
Adianta você ficar 4 horas seguidas estudando, sendo que você não vai conseguir reter toda aquela informação. O que a gente faz de vez em quando, para quando está estudando? Você não faz uma pausa? Você estuda um período, você faz uma pausa, vai fazer qualquer outra coisa que não seja relacionada àquilo, porque você precisa desconectar. De repente você volta e continua estudando. Pelo menos é assim que eu faço. Por quê? Porque é mais efetivo. Da mesma forma no nosso trabalho, da mesma forma em tudo aquilo que nós fazemos. Irmãos, começa a tomar tempo. Não tem nada de errado você que está limpando a tua casa, você que está fazendo as tarefas da casa. Ah, mas só que é o único tempo que eu tenho. Faz o que dá e começa a tirar tempo para você. Não espera que as coisas aconteçam para você tomar tempo. Vocês lembram que o dia que eu pedi oração para o meu irmão? Eu esqueci de informar vocês. Ele já está em casa, já está bem, graças a Deus, tá? Mas ele era uma pessoa desse tipo, que vai naquele ritmo imparável, até o dia que deu um treco nele, e aí ele ficou 20... Olha, deu certinho. Até que um dia deu um negócio nele, ele ficou 20 e poucos dias na UTI. Parado, agora teve que parar. Não vamos esperar chegar a esse ponto. Pausas diárias. O que nós acabamos de ver foi Jesus fazendo pausas diárias. Eu quero falar a respeito de 3 aspectos hoje. O primeiro é a pausa diária. Vamos começar nessa semana a tentar praticar isso, colocar isso em prática. Tira tempo para você. Tempo sem fazer nada. Que seja 15 minutos, mas faça isso. Reduz um pouco o ritmo. O sono noturno. O sono. O sono. Irmãos, teve uma época aqui que eu dormia 4 horas por dia. 4 horas por dia. Misericórdia mesmo. Não sei como que eu aguentava. Trabalhava 14 horas dirigindo um caminhão e dormia 4 horas por dia. Não por escolha, simplesmente porque eu queria fazer isso, não. Mas o sono. Lá vai eu dar de cientista de novo. Os cientistas confirmaram que é mais perigoso uma pessoa dirigir com sono do que embriagado. A única diferença é que se você é pego embriagado, tem como provar e você vai para a cadeia, ou você vai pagar uma multa, ou geralmente vai para a cadeia. Vai ser meu cliente lá. A diferença é essa. Mas o risco é maior se você dirige com sono. O sono é algo extremadamente importante. Você sabia, os cientistas agora, eu fui pesquisar isso lá na National Sleep Foundation. Eles dizem que um adulto deveria de dormir, não fica bravo comigo que eu vou falar. Um adulto deveria de dormir de 7 a 9 horas por dia. Esse é luxo para muitos de nós aqui, para não dizer todos. Verdade? Dormir de 7 a 9 horas por dia, imagina isso, gente. Mas total, que o sono que você tem seja um sono de qualidade. Por quê? Porque se você dorme bem, no outro dia você vai estar com melhor atenção, você vai estar mais disposto. Os cientistas também comprovaram que todas as horas que você dorme antes da meia-noite, você que vai dormir meia-noite, não estou apontando ninguém, mas você que vai dormir meia-noite, tem um povo que vai dormir, que lá no Brasil a gente fala que vai dormir com as galinhas, vai dormir cedo, né? Esse povo que vai dormir cedo, saiba que todas as horas que você dorme antes da meia-noite, agora sim entra o ciclo circadiano. Pessoal entendido aqui da igreja. Todo período que você dorme antes desse momento, o sono vale como se fosse por 2. Se você dorme 2 horas antes da meia-noite, é como se você tivesse dormido 4. O teu corpo descansa muito melhor por causa desse ciclo circadiano. Então é só ir dormir cedo, pastor? Não. Também existe uma preparação que você deveria de fazer. Nós deveríamos de... Quantos de nós aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós aqui, quando a gente vai para a cama, esse abençoado não está junto? Quantos de nós não fica lá sentado na cama, ou meio que deitado, se preparando, ou vendo uma televisão, alguma coisa, para poder dormir? Isso aqui existe uma luz, por mais que você coloque no modo noturno, essa luz, ela ativa o teu cérebro. Que atire a primeira pedra, quem aqui não estava muitas vezes, assim, meio caindo de sono, mas está lá ainda. O único que consegue mexer é o dedão. Isso
causa que o teu cérebro está cada vez sendo mais ativo. E na hora que você vai dormir, você não vai ter um sono de qualidade. Aí depois, no dia seguinte, você está indisposto, você está mal-humorado, você está curto de paciência. Aí você não consegue prestar atenção. E vem uma série de coisas. Os cientistas também demonstraram, meus irmãos, que a falta de sono, ela pode gerar depressão, pensamento suicida. Tudo isso vem devido a um longo período de dormindo mal. Se não for assim, as mães que me corrijam quando tem filho recém-nascido, não é assim? A mãe está assim, parece um zumbi dentro de casa aqui, ó. Então, tortura, deixa as pessoas sem dormir. Então, gente, o sono é algo importante. Nós, quando lemos aquela passagem de Jesus no barco, que foi a primeira passagem, eu sei que todo mundo lembra, foi a primeira leitura que nós fizemos, quando a gente começou essa série de pregações, Jesus no barco, a gente coloca atenção no barco balançando, a gente coloca atenção no vento, nos discípulos tentando tirar a água do barco, mas a gente esquece o que Jesus estava fazendo. Jesus estava dormindo. Se você ler aquele capítulo antes, você vai ver algo interessante. Jesus, naquele dia, ele teve um dia super agitado, um dia super ocupado. Era normal que aquele homem estivesse cansado. Aí ele chega e ele vai para o barco e ele vai dormir. Por quê? Porque é necessário dormir. É necessário descansar. E se a gente começasse a ter outros hábitos antes de dormir? E vamos ver o resultado. Eu estou dizendo para vocês, gente, porque nós, com o passar do tempo, nós viemos acumulando hábitos que não são saudáveis para a nossa vida. Eu estou preparando umas pregações a respeito de vida saudável, literalmente. Vida saudável. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz isso, que nós somos responsáveis por este corpo. Tudo bem que quando nós termos nosso corpo glorificado, o corpo vai ser zerado de novo, vai estar tudo belezinha. Mas imagina na tua mente que, de certa forma, você tem que devolver isso daqui. É igual um leasing. Então, tome cuidado. Tem pessoas que não tomam cuidado do seu corpo, quando você vai falar, a pessoa está lá. Não, eu estou em processo de expansão do templo do Espírito Santo. Mas isso vai ficar para outra vez. Irmãos, o cuidado com o nosso corpo é necessário. E isso inclui uma coisa que é fundamental para nós, é a noite de sono. Durante o sono, à noite, o teu cérebro ele faz algo que nós nem sabemos o que ele está fazendo. Ele pega toda aquela informação que é irrelevante para você e ele tira fora, abrindo espaço para que você possa armazenar novas informações novamente, colocando a informação que é importante numa parte do teu cérebro e a outra parte, aquilo que não é importante, ele joga fora, aquelas coisas que você não lembra. Por quê? Você lembra de todas as coisas? Você tem memória fotográfica? Não. Você não lembra de tudo. Todas essas coisas que aconteceram durante o dia, você joga fora. A pregação do pastor você guarda. Amém? A noite de sono. E por que nós não mudamos então? Porque nós viemos adquirindo esses hábitos de ficar com o telefone, de ir dormir muito tarde, de ter a nossa mente agitada antes da gente dormir. Por que então, ao invés de a gente tentar simplesmente começar amanhã lendo a palavra de Deus, por que você não vai para a cama lendo a palavra de Deus, ao invés de ler ficar olhando o telefone? Mas faz assim, ó. Se você não tem, compra uma. Se você tem, usa aquela de papel. Ela funciona ainda, gente. Ela funciona. Usa a Bíblia de papel, não vai ler a Bíblia no telefone. Por que nós acabamos de falar a respeito da luz do telefone ativando o teu cérebro? Então não adianta de nada. Vai ler ali a Bíblia de papel. Ah, pastor, mas eu não quero. Então vai ler um livro. Faça um momento de leitura antes de dormir. Faça um momento também de oração. Porque quando você está fazendo isso, você está diminuindo. Está diminuindo todos os ritmos do teu corpo. Aí você faz isso, deita e dorme. Aproveite e já faz a leitura do Salmo, onde o Senhor diz que em paz deitarei e descansarei, porque tu, Senhor, me dás o sono. Começa a declarar esse tipo de coisa, gente. É algo que é importante. É algo que é necessário. Nós vemos Jesus fazendo isso. O sono é algo importante. A pausa diária também é importante.
Então, se nós começamos a reduzir o nosso ritmo de vida, não estou falando para você trabalhar menos. Não se trata de fazer menos coisas, se trata de organizar e priorizar cada coisa. Se eu não posso fazer, se eu não sei que eu não vou cumprir, nem promete. Vamos começar a fazer aquele negócio que nós falamos outro dia? Se as pessoas chegam para você e falam assim, um dia desse a gente podia marcar para você lá em casa. Quando? Quando? Eu posso daqui 2 meses, seja sincero. Eu posso semana que vem. Mas não fica enrolando, vamos parar com esses negócios de ficar criando compromisso que a gente não sabe que a gente não vai cumprir. Teve um teólogo que ele disse uma frase bem interessante. Você é moralmente obrigado a tentar dormir o quanto precisa. Às vezes, a coisa mais piedosa que você pode fazer no universo é ter uma boa noite de sono. Não orar a noite toda. Não levantar de madrugada, porque nós vemos que Jesus não levantava toda madrugada. Mas sim ter uma boa noite de sono. Nós deveríamos de ter noites de qualidade. Logo, meus irmãos, vem algo. E antes de começar a falar a respeito desse tópico, eu quero deixar bem claro para você que nós não guardamos o sábado no sentido que muitas igrejas guardam, ou outras religiões guardam. Não porque nós não vemos que seja necessário, no final dessa parte, que vai ser o descanso diário. Nós falamos a respeito de pausas diárias. Vocês lembram? São momentos onde você vai simplesmente parar, vai descansar. Nós falamos a respeito do sono, que é importante, e agora nós vamos falar a respeito de um dia de descanso. Mas para que eu vou tomar esse dia? Deixa eu dar um contexto para você a respeito do sábado. O sábado, todos nós sabemos como ele começou? Rapidamente. Quando que ele começou? Na criação. Ótimo. Eu sei que estava gente indo lá para o Deuteronômio, não, mas Deus começou antes. Deus começa antes, ele coloca que o céu. Vocês pararam, se você for para ler, é o primeiro objeto que Deus santifica. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele vem criando todas as coisas. Ele cria luzes, ele cria todas as coisas, e todas as coisas ele vai dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom, e ele viu que era bom, ele viu que era bom. E de repente ele chega, prepara tudo, termina tudo, no 7º dia, o Senhor descansa e o santifica. Por uma razão. Vocês acham que Deus precisa dormir? Vocês acham que Deus precisa descansar? Se a palavra do Senhor diz que não descansa e nem dorme o guarda de Israel, o Senhor ele começa a nos mostrar a necessidade de um dia de descanso. Logo, meus irmãos, depois que passa 400 anos do povo no Egito, sendo o quê? Escravo. Escravo tem direito a descanso? Não. Escravo é escravo. Escravo tem direito a férias? Não, também não. Agora esse povo passou 400 anos. Gente, 400 anos é muito tempo. É muito tempo para você perder a noção daquilo que você tinha, dos teus valores. Se nós que estamos aqui 5, 10, 15 anos, 20 anos aqui nesse país, você já deixou muito da cultura brasileira para trás. Imagina 400 anos no Egito sendo escravo, sem ter opinião, sem ter nada. Agora quando eles saem, o que Deus fala? Deus vem com os 10 mandamentos, Deus vem com a lei e lembra eles para guardarem o sábado. Por quê? Porque esse sábado, esse dia, é o dia do Senhor. Mas então por que nós não guardamos o sábado como igreja? Por que nós entendemos que nós não devemos de guardar o sábado? Irmãos, não tem nada de errado guardar um dia. Pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser a segunda, o dia que você quiser. Mas tire um dia para o Senhor. Tire um dia para Ele. Ah, nesse dia então agora eu tenho que ficar só fazendo as coisas para Ele. Não. Não, por quê? Porque nós vamos aprender agora, vendo Jesus novamente, que o que o Senhor diz para os fariseus? Ele diz, o sábado foi feito para o homem. Não o homem feito para o sábado. Irmãos,
Uma vez que Deus institui aquilo na lei, vai o povo, os entendidos, no decorrer do tempo, quando Jesus vem, eles já tinham colocado mais de 1.500 coisas agregado ao sábado, fazendo do sábado um peso. Eu conheci um pastor que ele era judeu, ele nasceu de família judaica. É judaica, tá certo? Ele nasceu de família judaica. E em um determinado ponto da sua vida ele se converteu. Então é o que se chama judeus messiânicos. E ele contou para mim uma vez, dizendo assim, que quando chegava a sexta-feira à tarde, que era quando ia começar o Shabat, ele falou que era uma alegria dentro da casa. Era, tipo assim, eles esperavam com expectativa aquilo. Mas ele disse, não teve uma vez, quando estava chegando no sábado, no final da tarde, onde todo mundo estava triste. Porque durante o Shabat, eles não conseguiam cumprir tudo que a lei falava para cumprir. Vamos ver Jesus? Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 4. Muitas pessoas olham para o sábado vendo como algo legalista, algo desnecessário, algo que não está na Bíblia. Jesus, Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim, noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com a mão atrofiada. Alguns deles observavam Jesus atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levanta-te e vem ao meio. Depois perguntou a eles, o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus confronta eles com a própria lei. Jesus confronta eles não dizendo que o que ele estava fazendo estava certo. Jesus cura o homem. Logo, Jesus vem e fala aquele versículo que acabei de falar para vocês. O sábado foi feito para o homem. É necessário que nós descansamos. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Dentro dessa correria, olha como é que está a nossa vida. Dentro dessa correria de vida que a gente vive, ou que a gente vivia, vamos começar a declarar no passado, antes da gente começar a redimir o nosso tempo, o que você faz? Você trabalha. Trabalha de segunda a sábado. Não estou falando para você guardar o sábado. Você trabalha de segunda a sábado. Mas daí domingo, que é o dia que você deveria vir na igreja, ou que seria o dia que você deveria de consagrar ao Senhor. Não estou falando que você não pode passear. Não, eu pego esse dia e vou passear com a minha família. É necessário o passeio? Com certeza. É necessário o tempo fora? Também. Mas por que você não sacrifica um dia de trabalho, então? Para você ir passear? Por que você não pega um dia que você está trabalhando e diz assim, não, esse dia aqui eu vou sacrificar e vou passear com a minha família? Vou pegar um sábado, por exemplo, que eu não trabalho, e vou passear. Por quê? Porque eu tenho um dia que é o dia do Senhor. Por que você não faz isso? Porque, irmãos, nós vivemos em função daquilo que nós vemos. Mas nós temos que começar a andar pela fé e fazer as coisas através da fé. Eu lembro que naquela correria que eu estava, quando eu só dormia 4 horas por dia, logo depois daquilo eu assumi a igreja. E antes de eu assumir a igreja, eu olhei para a Pâmela e falei assim, Pâmela, nesse ritmo que eu estou, não vai dar. Por quê? Tem que preparar a palavra, tem que orar, tem que consagrar, tem que preparar estudo. Eu decidi parar um trabalho que eu tinha, matematicamente era impossível. Eu olhava nas matemáticas e dizia assim, isso aqui é um negócio que não quadra, não dá certo. Mas eu decidi parar um trabalho que eu tinha e falei assim, Deus, eu não tenho dinheiro para chegar e ofertar, mas o que eu vou ofertar para ti vai ser o tempo daquele trabalho. Se eu trabalhava 3 horas por dia, eu falei, aquele tempo é minha oferta para o Senhor. E eu creio que o Senhor vai prover para mim. E assim o Senhor fez. Então, eu ofertei para Deus o quê? O meu tempo. Digo, Deus, eu não tenho nada mais para te ofertar agora mesmo. Então, o que eu tenho, eu te dou, que é o meu tempo. Para mim, vir, todo mundo pode falar assim, mas o senhor é o pastor. Mas para mim, vir e estar hoje servindo ao Senhor, tendo praticamente o dia inteiro, eu e minha família, voltado para Deus, a gente até brinca lá em casa. Filho de pastor deveria ter a segunda-feira livre. Off. Amém? Remunerado ainda, porque no domingo a gente tira o tempo todo na igreja, a gente tira todo o tempo, e para mim isso é uma alegria.
Agora, se a gente precisa de um outro tempo, irmãos, nós deveríamos de começar a programar a nossa vida e dizer assim, eu vou tirar um tempo que não vai sacrificar o tempo de Deus. Por quê? Porque Ele diz que nós devemos de ter um tempo para Ele. Eu gosto de usar sempre, quando eu falo a respeito do sábado, eu gosto de usar esse exemplo assim, irmãos. Se nós, imagina você, mulher, e você, homem. Imagina que você diz assim, olha, eu estou falando isso porque minha esposa muitas vezes pede isso. Imagina que você tira um dia, esse dia é o dia dela. Eu quero que você, mulher, pense assim, nossa, meu marido tem um dia que é meu. Aquele dia ele vive em função de mim. Não é que ele faz tudo para mim, mas naquele dia a gente pode sair, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ou você vai cuidar das crianças para que a mulher possa sair, dar uma volta tranquilamente, sem choro de criança, você que tem filho. Você que já não tem mais filho nessa idade, vocês podem sair junto. Ou seja, imagina você ter um tempo para isso. Mulher, se você não quer isso, por favor, levante a sua mão. Agora sim eu peço, porque eu sei que ninguém vai falar. Todas queriam, verdade? Agora você também, homem, pensa, um dia que a mulher tira especialmente para você, aquele dia você chega em casa, você é tratado como o rei, a comida que você gosta. Imagina, tenta pensar nisso. Agora, aplica isso para Deus. Imagina como Deus não ficaria se você dissesse assim, olha, Deus, esse dia aqui é teu. Não estou falando que depois que você sai da igreja, você não pode sair, se reunir com os amigos e tudo mais. Mas imagina se você começa a priorizar isso para Deus. Como Deus não ficaria? Eu sempre digo, se nós, seres humanos, com sentimentos todos corrompidos, cheios de pecado, cheios de falhas, com sentimentos que necessitam o intercâmbio de algo para poder existir. Porque todos nossos amores são como? Condicionados. Necessita uma condição. Agora você imagina Deus, que Ele tem um amor incondicional, independente do que você faça. Eu sempre uso esse exemplo quando a gente vai falar a respeito dos nossos filhos. Eu digo, filho, nada vai mudar o amor que eu sinto por você. Agora, se você se comporta bem, se você faz as coisas direito, se você cumpre com as tuas tarefas no colégio, por exemplo, ou seja, qual pai não vai se sentir orgulhoso? Todos, verdade? É mais ou menos assim como funciona. Eu estou tentando achar exemplos típicos para poder te explicar isso. Agora, tira um dia para Deus e diz assim, esse dia que ninguém toca. Porque esse dia eu te ofereço, Deus. Não importa. Não importa como que é o teu calendário. Mas tira um dia para Ele. Era isso que Jesus estava tentando falar. O povo colocou um peso em cima do sábado que nem eles mesmos podiam carregar. E essa nunca foi a intenção. Foi pelo contrário. Jesus disse, esse dia é para vocês. É para vocês. Ainda tem mais coisa, mas não vai dar tempo. Mas eu creio que você já ficou com a ideia. Eu quero te convidar a você ficar de pé. E assim, irmãos, quando a gente está falando uma palavra, geralmente, a gente vai pouco a pouco colocando ela em prática. E com o passar do tempo, a gente vai esquecendo. Mas com relação a esse tópico, a respeito de redimir o teu tempo, eu gostaria que você mantivesse as práticas. Mantivesse sempre atento, e que você olhasse de vez em quando, olhasse e pensasse, como é que está? Eu estou correndo, eu estou priorizando o meu tempo, eu estou sabendo colocar o que é importante e o que não é. Esse tópico, a respeito de redimir o tempo, eu creio que para os nossos dias é mais fundamental do que nunca. Eu acho que ele é essencial para os nossos dias. Porque ao mais pequeno deslize ou falta de atenção, você pode voltar novamente no mesmo estágio que você estava. Administre o teu tempo. Administre o teu tempo de uma maneira aonde você possa fazer proveitoso, mas tirar tempo com Deus. Porque foi isso que nós acabamos de ler. Os dias são maus. E nós devemos de administrar esse tempo para entender
e fazer a vontade de Deus para nossas vidas. Deus não quer que você viva na correria. Deus não quer que você viva nesse estresse. Deus não te criou para isso. O teu corpo não foi criado para isso. As dores que você está sentindo. Aí o povo vai e começa a colocar nome em tudo quanto é tipo de coisa. Tem sigla para tudo quanto é tipo de problema. Não estou falando que os problemas não existem, mas muitos deles é simplesmente uma vida agitada. But a lot of them, it's just a life that is rushing. O estilo de vida que nós levamos. The lifestyle that we have. Irmãos, vamos parar com essa correria. Vamos dormir cedo. Let's stop rushing. Let's go to bed early. Vamos parar com aquela mentalidade. Eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. Let's stop with that mentality. Don't leave for tomorrow. What we can do today. Não. Faça hoje o que é para hoje. No, do today what you have to do today. E priorize tempo com Deus. And prioritize your time with God. Esse sim você não pode deixar para amanhã. That's the one that you can't leave for tomorrow. Comece a colocar isso como prioridade. Start putting that as a priority. Tire tempo de manhã cedo antes de você ir trabalhar. Set aside some time before you go to work. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, se eu tô correndo muito, me lembra. Tell the Holy Spirit, say, Holy Spirit, if I'm running a lot, then make me stop. Não tô falando para você igual um caracol, fazendo as coisas assim, igual um adolescente, não. I'm not telling you to go like a sloth, like a teenager doing stuff. Não. Mas aproveita o teu tempo, tire pausa, faça pausas. But organize your time. Take breaks. Vamos orar? Let's pray. Pai, em nome de Jesus nós te adoramos, Senhor. Father, in the name of Jesus, we praise you. Em nome de Jesus nós te agradecemos por esses 5 dias onde estivemos falando sobre redimir o tempo. We thank you for these 5 days that we've been talking about redeeming time. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor tocou em nossos corações, nos corações de muitos aqui. I believe, Holy Spirit, that you've touched our hearts. Eu creio também que muitos de nós já começaram a andar nessa direção. I also believe that most of us have started walking towards that direction. E não é, Deus, que nós queremos entrar na vida das pessoas. And it's not that we want to go into other people's lives. Mas como igreja nós entendemos a responsabilidade que nós temos But as a church, we understand the responsibility that we have de encontrar um balanço entre a nossa vida e a vida contigo, Pai. of finding the balance between our own lives and a life with you, Lord. Não esquecendo que a vida contigo é a mais importante, Not forgetting that the life with you is the most important one, porque essa vida ela é eterna. because that life is eternal. Pai, nós pedimos a Ti que durante os próximos dias Father, we ask you that throughout the next days, nós possamos realmente colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. we may put to practice what we've learned. Deus, muitas vezes nós estamos enfermos, nós estamos cheios de dores, Lord, oftentimes we are hurting inside porque nós simplesmente não dormimos bem, não tiramos pausas necessárias que são necessárias para o nosso corpo. simply because we don't take the necessary breaks. O Senhor nos criou com uma estrutura, o Senhor nos criou de uma forma. The Lord created us with a structure, in a way, E a pressa, ela nunca esteve nesse projeto. and rushing was never inside that project. Então, primeiro nós pedimos perdão a Ti pela nossa falta de controle. So first of all, we ask for forgiveness for our lack of control, Porque muitas vezes nós estamos sempre correndo because most times we're rushing e esquecemos de Ti. and we forget about you. E também te pedimos, Espírito Santo, And we also ask you, Holy Spirit, nos dá um novo estilo de vida. give us a new lifestyle, Um estilo de vida que anda de acordo com a Tua palavra. a lifestyle that will be going according to your word, Um estilo de vida que vai andar com o tempo administrado como o Senhor quer que nós façamos. administrating our time just like you wanted us to. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. In Jesus' name we pray.